para unir pessoas que são devotadas ao sacerdócio aos deuses antigos. A nossa proposta é unir tradições, grupos, covens de Wicca e de bruxaria que prestam um serviço adequado, um serviço coerente aos deuses antigos. Eu queria saber de vocês, por que vocês quiseram usar o termo igreja? De onde surgiu isso? Porque igreja em si, ele foi muito associado com o cristianismo, mas esse termo é muito mais antigo, tá? Então tem um fundamento, até o Mauro legalmente, né, tem um fundamento para isso, não? Na verdade, o termo foi escolhido, o termo igreja, por um consenso do grupo e até por uma certa tendência do texto legal no Brasil. Né? O texto que está no Congresso para regulamentar o assunto fala especificamente de igreja. É um projeto de lei, 160 de 2009, não é? Que está, isso, exatamente. E esse projeto fala especificamente em igreja. Então, na verdade, quando surgiu a ideia de regulamentar e de criar uma personalidade jurídica, já que vamos então tentar normatizar a coisa de acordo com a legislação, façamos isso então de acordo com a legislação, né? Para que não haja confrontação e não haja depois qualquer possibilidade de discriminação que já existe, na verdade, em relação à bruxaria. Não vamos nós aumentar isso por uma questão de dialética. Deixa eu complementar um pouquinho essa resposta, que é assim, né? Se a gente for olhar simplesmente a lei civil, sem nos preocuparmos com essas inovações aí desses projetos de lei que podem vir a ser, né, normas legais ou não, a gente encontra lá que desde 2004 existe no ordenamento jurídico brasileiro um tipo de associação civil específica que se chama entidade religiosa. Então o Código Civil usa essa expressão, organização religiosa, entidade religiosa, não usa a expressão igreja. E as críticas que eu conheço também, né, que você mencionou, são justamente por que a gente usou esse nome, sendo que ele é tão carregado dessa marca de ser uma organização hierárquica, impositiva, etc. Então, na verdade, a gente tem que pensar um pouco por que a gente está se unindo e por que a gente está fazendo uma organização civil. A organização civil, ela tem a grande vantagem dela fazer com que a gente tenha representatividade social. Então hoje, em diversas situações, você tem assim, quem são os bruxos do Brasil? Quem é que sabe quem são os bruxos do Brasil? E como é que uma autoridade pode saber se aquela pessoa que está lá se intitulando bruxo, ela é realmente um bruxo ou não? Claro que isso é complicadíssimo, né? Porque como a bruxaria e a Wicca são religiões de grande diversidade de prática, às vezes o que um considera que é a prática de bruxaria, o outro não considera, etc. Mas a gente sabe que existe um núcleo comum mínimo de práticas que caracterizam que autorizam alguém a se denominar praticante de bruxaria. E o que a gente quis fazer foi realmente criar um organismo que pudesse identificar esses núcleos comuns, quer dizer, o que a gente tem de igual além das diferenças, né? E para que isso? Para que a gente tenha representatividade social. Representatividade social junto a órgãos públicos, representatividade social para que se possa indicar alguém, por exemplo, para ser um capelão militar pagão. Para que, por exemplo, você tenha lá uma pessoa internada no hospital, na UTI, e ela quer fazer uma cerimônia de cura. Aí o hospital deixaria entrar um ministro religioso reconhecido, um padre, um pastor, etc. Mas um bruxo não, porque não tem quem diga, não tem uma credencial, não tem um credenciamento. Então hoje nos termos da lei, hoje, sem ter um órgão como a IBWB,
Um bruxo não pode ser um capelão militar? Não, não pode. Porque não tem um organismo que indique para a autoridade que está prestando aquele concurso quem é bruxo. Se algum sacerdote, praticante de Wicca ou bruxaria, quiser prestar uma ajuda a alguma pessoa hospitalizada, se revestindo do seu sacerdócio, hoje então ela não tem esse reconhecimento. Hoje ela tem, porque a IBWB já tem 1 ano, e agora então, através da IBWB, ela pode ir e ser reconhecida como uma credenciada. Esse conceito de igreja relacionado com a bruxaria não é um conceito novo. Aqui no Brasil pode ser, mas fora do Brasil já tem isso, né? Muitas Wiccan Church nos Estados Unidos. Como chama? Wiccan Church. O Witchcraft Church, Pagan Church. Tem Acredito vários que isso tipos. mostra até o quanto o nosso paganismo é jovem também, É né? interessante você falar dos Estados Unidos, que eu acho que o organismo que tem nos Estados Unidos que mais se assemelha à proposta da IBWB é o COG, Covenant of the Goddess, que surgiu lá exatamente pelo mesmo motivo que a gente, com essa mudança legal que está se anunciando, resolveu criar a IBWB, porque o Estado precisa de credenciamento de religiosos e precisava ter um organismo que credenciasse as pessoas como sacerdotes e sacerdotisas da bruxaria. Então precisava ter um organismo oficial que dissesse assim: esta pessoa está inscrita aqui, a gente sabe das práticas dela e este é um bruxo. Né? E o Covenant of the Goddess, que surgiu na década de 70 nos Estados Unidos e funciona até hoje, a principal função dele é isso. Eu acho que isso é uma coisa que eu falava assim, desde as primeiras vezes que a gente discutiu a ideia da igreja. Além de toda a parte de ser um organismo representativo, etc., o grande, eu acho que a nossa função primordial nesse início, pelo menos, é justamente isso, ser um cartório de registro. Né? Um cartório de registro de praticantes, que ninguém mais vai poder discutir. A partir do momento em que uma igreja legalmente constituída diz assim, fulano de tal está credenciado para o sacerdócio, ninguém mais pode discutir. Então todos os direitos que o padre católico tem, o pastor protestante tem, o pai de santo tem, nós também temos. E é importante também explicar que a questão de usar a expressão igreja foi muito mais no sentido de que foi oriunda da prática do diálogo interreligioso. Porque através de outros organismos neopagãos, a gente, em contato com sacerdotes, sacerdotisas vocacionados para o diálogo com outras religiões, quer dizer, não pessoas que estão contrárias a tratar de assuntos religiosos com neopagãos, a gente percebeu que é muito difícil para eles entenderem o que é sacerdócio neopagão. E se você se apresenta como bruxa, as pessoas acham primeiro que é brincadeira. Segundo, elas não sabem o que é. Tudo bem, essas pessoas precisam ser educadas e esclarecidas. Mas, se você falar, eu sou um membro de uma igreja, o diálogo já começa de uma maneira mais facilitada. Então, quando você usa a palavra igreja, você já introduz naquela consciência das pessoas comuns, que nunca ouviram falar de neopaganismo, etc., que você está falando de uma religião. Então, a palavra igreja ela foi escolhida propositalmente para nos colocar em pé de igualdade com outras religiões. Né? Então, é uma escolha política, na verdade. Podia ter sido qualquer outro nome, mas como isso dá mais... É mais compreensível, dá mais identidade, a gente acabou escolhendo o nome igreja para ficar mais fácil, porque essa igreja não existe só para nós, ela existe para nós termos diálogos e representatividade com não pagãos. Teve uma grande crítica, né? Acho que a maior crítica feita desde a primeira notícia pública do surgimento da IBWB foi: por que nós nos intitulamos os elders que tinham direito de criar isso e de mandar nisso, nessa estrutura? E a pergunta é bastante válida. Né? A primeira resposta é bem óbvia, é aquela que o Mauro deu agora há pouco, porque nós que tivemos coragem de fazer. Nós tivemos a iniciativa, nós assumimos o trabalho e nós resolvemos fazer. Mas a questão que se coloca é a seguinte: quando a gente viu a necessidade disso, o que a gente podia fazer diferente disso?
será que a gente podia fazer um organismo totalmente democrático, onde a gente fosse perguntando no Brasil inteiro quem é bruxo, quem é bruxo, quem é bruxo, quem é elder? Vamos fazer uma reunião de todos os elders do Brasil para tirar representatividade, votar, e aí aqueles 5 que forem escolhidos, né, votados por todo mundo, vão mandar nessa igreja. Seria muito lindo se não fosse impossível. Né? Até hoje nós não teríamos conseguido. O grande problema em se fazer isso é o seguinte: vamos propor um cadastramento de praticantes. Quem é que me garante que aquela pessoa que está lá cadastrada como sacerdote, sacerdotisa, é de verdade um sacerdote, uma sacerdotisa? Então, nós nos reunimos aqui, nós nos conhecemos há mais de 10, 15 anos e nós conhecemos as nossas práticas, que apesar de muito diferentes, nós podemos referendar o trabalho uns dos outros. Então, o que nos referenda, o que nos autoriza a nos denominar elders, é a nossa própria vida. Né? O Wagner tem dezenas de iniciados, a Denise tem outras dezenas de iniciados, a Micaela é a autora do primeiro texto que a maioria de nós leu na internet antes da para primeira brasileiros, bruxaria. Eu tenho dezenas de iniciados. Então, isso é uma credencial? A credencial é a nossa vida mágica, é a nossa credencial. O nosso trabalho em prol da comunidade, da sociedade pagã, é a credencial que nós temos para mostrar. Concordo E é ou isso não, que nos autoriza a estar aqui. né? Agora, e outras pessoas poderiam estar sentadas aqui com a gente? Acredito que sim. Vários outros elders teriam o mesmo nível de conhecimento, experiência, capacidade de estar aqui. O problema é que alguns convidados não quiseram assumir esse trabalho. E existem aqueles que provavelmente estão no mesmo nível que a gente, ou até são mais antigos do que a gente, mas não estão aí, não se deram a conhecer, a gente não sabe como atuam. Então, né, no futuro, talvez a gente amplie esse corpo dirigente da igreja, que hoje corresponde a um pentáculo, na verdade, né?